Eu quero ler com vocês, se você trouxe a sua Bíblia, quero ler com vocês o livro de Oséias, capítulo 4. Eu tenho meditado sobre essa passagem já tem um determinado tempo. Não é? E chegou a hora da gente falar sobre essa passagem. Às vezes eu só pincelo sobre ela, mas hoje eu quero me aprofundar com vocês. Vocês passaram um bom dia hoje? Já estão cheios da presença? Amém? Quem gosta quando o pai tem uma face a face contigo? Amém? Fala assim, o pai tem uma face a face com a gente hoje. Amém, gente? Alguém estava aqui no culto da manhã, nos cultos, em algum culto da manhã? Amém? Foi um face a face, não foi, irmã? Foi um face a face. Fala assim, Senhor te aguarda. Sabe quando você tem uma conversa na mesa? O pessoal já fala assim, quero conversar com você, mas te põe na mesa. Fica de um lado e você do outro. Você fala assim, sangue de Jesus tem poder. É ou não é? Você já sabe que a coisa vai ficar estreita. Boa noite, gente. Fala assim, a coisa vai ficar estreita para o nosso lado hoje. Mas é para todo mundo, viu, gente? Sobrou para todo mundo aqui. Mas vamos lá. Oséias 4:6. A Bíblia diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Pode sentar. Pode se acomodar. Nós vivemos na geração mais bem informada da história. No entanto, também é essa mesma geração que é mais confusa. Nós sabemos usar filtros nas nossas fotos, mas nós não sabemos colocar filtro naquilo que está na nossa mente, naquilo que entra na nossa mente. Nós sabemos fazer posts motivacionais, mas ao mesmo tempo a gente também não sabe lidar com as nossas frustrações. Nós sabemos falar de Deus, mas na verdade poucos realmente conhecem a Deus. Entenda que eu falar sobre Deus é uma coisa, e eu ter intimidade com Deus, eu conhecer realmente Deus, o coração de Deus, é uma outra coisa. A informação enche a nossa mente, mas só o conhecimento de Deus tem o poder de transformar o coração. Somente quando nós nos relacionamos com o Pai é que de fato nós somos transformados. Quando o povo estava lá no Egito e Deus queria falar com o seu povo e não apenas com Moisés, e ele pediu então que o povo se santificasse, não tocasse no monte. Porém o povo, a hora que viu, o monte fumegando, raios e trovões, mais ou menos como quase ficou o nosso tempo aqui sexta-feira, o povo já se desesperou, falou assim, não Moisés, faz o seguinte, sobe tu lá e fala você com ele, e aquilo que Deus falar para você, você nos conta, mas que Deus não fale conosco para que a gente morra. A verdade é que quando Deus fala diretamente conosco, algo em nós morre. Porque não tem como nós permanecermos os mesmos quando Deus ministra no nosso coração, na nossa vida. Então entenda que o profeta Oséias falou para um povo que tinha rituais, que tinha sacrifícios, que tinha uma liderança religiosa, mas eles não tinham discernimento espiritual. Nós, nas nossas orações, precisamos pedir ao Senhor por discernimento espiritual. Senhor, isso que está acontecendo é para eu me envolver? Não é para eu me envolver? É da parte do Senhor? Não é da parte do Senhor? O Senhor deseja que eu faça alguma coisa ou não é para fazer nada? E se o Senhor deseja que eu faça alguma coisa, o que é que eu tenho que fazer? Então é buscar de Deus uma direção para aquilo que nós vamos, para aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Então o povo conheciam a religião, mas eles não conheciam o Deus da religião. E muitas vezes é o que acontece hoje em dia. Nós temos uma linguagem de crente. Glória a Deus, aleluia, aquele filisteu, aquele incircunciso, e a gente usa essa linguagem de crente, mas a gente não vive de fato como filho de Deus. A gente vive muitas vezes nessa situação aí, com falta de conhecimento, perecendo. Entenda que o inimigo não precisa destruir alguém de uma vez, ele só precisa mantê-lo desinformado da verdade. Porque se nós não soubermos a verdade, nós vamos o quê? Nós vamos andar no engano. Quando nós não conhecemos a palavra, nós damos espaço aí para o engano, para o medo e até mesmo para quê? Para a frustração, porque a gente não conhece o grande Deus que nós temos.
Entenda que o diabo não teme o crente que grita. Conta aí, fala assim, o diabo não teme quem grita não. Mas o diabo teme quem, gente? Quem conhece a palavra. Quando o diabo foi tentar Jesus, Jesus gritou. O que Jesus respondeu? Está escrito. Conta aí, fala assim, está escrito. Então o diabo não teme o nosso grito. Sai daqui! Você nem assustou. O diabo não assusta com isso. Mas ele assusta quando a gente se posiciona. Pô, mas não tem jeito, né? Eu cerco para um lado, ele sabe que Deus está guardando do outro. Sabe que se eu estou provocando um turbilhão de acontecimento, é porque a bênção está chegando. É porque o fruto está nascendo. Porque passarinho só bica o fruto quando ele está pronto. Ok? Então se não tem aí um alvoroço na sua vida, é porque o fruto ele ainda está distante. Mas quando está se aproximando, meu filho, só Jesus na causa. E vem justamente para quê? Para que a gente peque com a nossa boca e coloque tudo a perder. Então muitas pessoas são enganadas muitas vezes pelas modas que estão nas redes sociais e não fazem um confronto, não colocam a luz da palavra de Deus para ter certeza que de fato aquilo é de Deus para a vida delas. Muitas estão indo ainda atrás de misticismo. Lá atrás, lá tem a irmã Doquinha que revela, e vai lá atrás da irmã Doquinha para revelar. Vou falar uma coisa para você, quando Deus quer falar com você, Ele fala, não precisa você ir atrás de nada. Porque quando Balaão se colocou numa posição, um profeta de Deus se colocou numa posição, e ele queria avançar, Deus usou a jumenta. Fala assim, Deus usou a jumenta. Você não está chamando a pessoa de jumenta, tá? Mas quando Deus quer falar com a gente, Ele tem inúmeras formas de falar, gente. A gente não precisa correr atrás disso. A ignorância espiritual faz a pessoa... por isso não se contente em ouvir sobre Deus, busque conhecer Deus. Jó era, quando você medita sobre ali o livro de Jó, Jó era alguém que estava constantemente oferecendo sacrifícios. Quando seus filhos se reuniam, se festejavam, ele já imediatamente ia oferecer sacrifícios a Deus, com medo que os filhos tivessem pecado, tivessem feito alguma coisa, porque eles ali se embebedavam. Então Jó já ia e já sacrificava para tirar o pecado deles. E no final do livro de Jó, ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que eu e você venhamos ter as nossas experiências com o Senhor e não conhecer ao Senhor de ouvir falar. Que aquilo que a gente menciona não são as experiências que as outras pessoas tiveram, mas são as nossas próprias experiências com o Senhor. É aquilo que nós vivenciamos no nosso relacionamento com o Pai. Entenda que conhecimento espiritual não é apenas teórico, ele é o quê? Ele é relacional. Eu preciso saber quem Ele é, eu preciso saber o que é que agrada a Ele, o que que Ele quer e como é que Ele age. Precisamos conhecer o Senhor. Lá em Provérbios capítulo 4, verso 7, pode pôr para mim? Aí. A Bíblia diz assim: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ontem no nosso culto do Teens eu fiz uma pergunta para eles e eu quero fazer a mesma pergunta para você. O que é que você vem fazer na casa do Senhor? Eu venho adorar o Senhor. Tá, você vem adorar ao Senhor, está certo. Mas é só? Amanhã o seu dia vai ser como todo dia comum? Ou você vai ficar meditando sobre aquilo que é mencionado, ministrado aqui? Porque muitas vezes nós como líderes, nós vemos pessoas que entram e saem, mas parece que não acontece nada na vida dela. Ela é a mesma. Passa um ano inteiro e você... Gente, quais são as bênçãos? Porque tudo que é saudável cresce naturalmente.
Nós não podemos simplesmente entrar aqui e ser mais um culto na nossa vida. Precisa o quê? Cada palavra ministrada tem que encontrar um solo fértil para produzir uma boa semente no nosso coração. Entenda que o problema não está no semeador, o problema não está na palavra, o problema está onde? Se a semente não frutifica, fala no solo que é impróprio, no solo que não é preparado, num solo que não é cuidado. Eu não sei se você já leu o livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Para o mês que tem 31, é uma bênção. Você lê um capítulo por dia. E vou falar, tem dia que é melhor nem ler o capítulo inteiro. Porque às vezes você pega ali 3 versículos, um na sequência do outro. Você toma de um lado, você toma do outro, você toma do outro. Fala, pera que agora eu preciso meditar o que é que esse versículo está dizendo. Porque é uma chacoalhada na gente. Mas nós muitas vezes, em vez de corrermos atrás da sabedoria e nos dedicarmos a adquirirmos entendimento, nós estamos gastando o nosso tempo com outra coisa. Talvez você fale assim, não, mas sabe o que é? O meu dia é corrido. Então tá bom, vamos aí. Você deve receber no seu celular o quanto que você gasta de rede social? Recebe? Você recebe? Sou eu que recebo. Dá tempo de entrar na Bíblia para você ler, buscar? Claro que dá. A questão é onde é que nós estamos investindo o nosso tempo. E aí vem Oséias, capítulo 4, verso 6, pode deixar ele para mim. O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Ao invés de nós nos dedicarmos naquilo que é eterno, naquilo que vai trazer uma transformação na nossa vida, nós estamos gastando o nosso tempo, o nosso dia a dia, naquilo que é fútil. E ao invés de nós estarmos vivendo a plenitude, estarmos vivendo a novidade de vida, nós estamos aí patinando sempre na mesmice, sempre na mesma posição, sempre do mesmo jeito. E muitas vezes não estamos entendendo por que nós ainda estamos padecendo uma situação assim. Há dores que vêm da vida, mas há dores que vêm de uma falta de preparo. Porque a gente não tem se importado em adquirir sabedoria. A gente não tem se importado em ir atrás de entendimento e de conhecer, por exemplo, o nosso Deus. A mesma palavra que fala que o meu povo é destruído por falta de conhecimento, lá em Daniel a Bíblia fala, o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Estamos sendo fortes, estamos fazendo proezas, ou nós estamos aí perecendo em algumas áreas da nossa vida? Talvez não seja tudo, mas seja apenas em algumas áreas. Entenda que muitas pessoas sofrem não porque Deus quis, mas porque não buscaram o que Ele já havia ensinado. Muitas vezes você vai num velório de uma pessoa que faleceu não já farto de dias, e a pessoa fala assim, ai, era uma pessoa tão boa, morreu tão nova, mas Deus quis, né, perto lá dele. Será? Ou será que foi a pessoa que não se cuidou e levou uma vida de qualquer maneira? Sabemos que o estresse desgasta, mas estamos fazendo alguma coisa para lidar com todo esse estresse? Estamos comendo tudo aquilo que nos dá vontade? Estamos deixando de cuidar desse corpo que é templo e morada do Espírito Santo? Dá uma manjadinha aí nesse crente, pergunta se está respirando ainda, verifica que ele está respirando. Só fala assim para ele, fala assim, sabe esse seu corpício aí? Você vai dar conta dele a Deus. Porque existem pessoas com promessas grandiosas, mas porque deixaram de cuidar do templo, não estão podendo cumprir o propósito do Pai. Quando não, às vezes eu só brinco assim, os anjos estão depenados lá atrás. O que significa isso? Significa que a estrada tem um limite de velocidade, tem ou não tem? Mas tem gente que só anda no limite de velocidade a hora que vê o radar. Fora isso, ó, corre que corre. Aí tem hora que eu falo assim, os anjos já estão atrás, depenado. Coitado deles, estão voando para alcançar aqui. Não é assim. Sabe o que é isso? É tentar o Senhor. E a gente não para prestar atenção. Ai, mas Deus não livrou, me envolvi no negócio. Imprudência. Não foi Deus, foi você, do seu jeito. Então muitos estão orando para Deus resolver aquilo que o conhecimento resolveria. Muitos casais se separam porque não querem ceder ao perdão.
Em vez de serem uma bola de ferro e outra de manteiga, são duas bolas de ferro batendo, se ferindo e se machucando. Pessoas que vão se endividando, porque nunca aprenderam a administrar aquilo que ganham. Entenda, mas talvez você diga assim, mas a palavra do Senhor fala, buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas, comida e bebida serão acrescentados, é o que a palavra do Senhor. A gente não tem que se preocupar com comida, com bebida e com aquilo que a gente vai se vestir, com aquilo que é necessidade, a gente não tem que se preocupar, mas vaidade, conta aí, fala assim, a vaidade de Deus não tem compromisso com isso. A gente tem que perguntar para o Senhor, Senhor, estou autorizada a comprar? Estou autorizada a fazer? Mas o dinheiro é meu. Não, tudo é de Deus. Nada é nosso, tudo é dele. Porque se Deus não quisesse, a porta não se abriria. Se Deus não quisesse, nós não teríamos condições de fazer, porque nunca vai ser na força do nosso braço. Tudo é por Ele, para Ele e por meio dele. Se nós somos dele, então todas as áreas da nossa vida também devem pertencer a ele. Pessoas cansadas porque nunca aprenderam a delegar. Cadê as donas de casa aqui? Meia dúzia. Levantou mais algumas mãos. Alguma sobrecarregada? Aí, umas mãos sobrecarregadas. E aí repete comigo assim, porque para todo sobrecarregado há algum folgado. Mas qual é o problema? Muitas vezes a gente não delega. Mas sabe o que é? Você pede, mas não faz do meu jeito. É justamente isso, a gente quer que faça do nosso jeito. A gente não se contenta em que a outra pessoa faça, mas aí a gente reclama, a gente murmura, a gente fica com o bico lá no pé, porque simplesmente ficou tudo pra gente e a outra pessoa está lá descansando no sofá, assistindo TV. Quando na verdade, se nós nos dedicássemos em quê? Em delegar, a gente não ficaria sobrecarregado. Conta aí para quem está perto de você, fala assim, conhecimento e sabedoria. Tudo isso a gente aprende o quê? Na Bíblia. Moisés estava com aquele grande povo e tinha que julgar a causa do povo, e era umas filas gigantescas. E aí vem o seu sogro Jetro e fala assim, Moisés, você precisa levantar líderes. Líderes de tanto, e só aquilo que os líderes não conseguirem resolver é que vai chegar até você. E a gente muitas vezes está aí abraçando 200.000 causas, ao invés de nós delegarmos. Deus quer que nós cresçamos também no nosso entendimento. Entenda, a gente precisa orar, mas a gente também precisa estudar, a gente também precisa pesquisar, precisa perguntar, precisa aprender. Deus usa o conhecimento como ferramenta de livramento nas nossas vidas. E nós muitas vezes estamos desprezando esse conhecimento. Achamos que tudo é, ora aí. Gente, nem tudo é espiritual. Eu vivi uma situação na minha saúde, cerca de até 5 anos atrás, que eu cheguei no momento e eu falei assim, Deus, não é possível, eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque eu ficava muito inchada, eu tomava diurético e o diurético chegou a um ponto que já não resolvia mais. Eu falei assim, Senhor, não é possível, o que eu estou fazendo de errado? E entra um patrocinado no Instagram meu e que me descreveu dentro do meu problema de tireoide. Eu falei assim, uau! Eu falei assim, é tudo isso e mais um pouco, além daquilo que eu não sabia, que estava relacionado a isso. Eu não tinha memória, eu não tinha uma linha de raciocínio, eu amo ler livros, no entanto, quando eu começava a ler, eu não conseguia entender o parágrafo. Entenda que não era o capítulo, era o parágrafo. E quando eu entendia, eu esquecia o que eu tinha acabado de ler. Aí eu fui descobrir, era falta de vitamina B12, era falta de vitamina D, era falta de ferritina, era falta de minerais e vitaminas. A partir do momento que eu organizei isso na minha vida, bem, tudo passou e tudo resolveu. Tirei o glúten da minha vida e o inchaço foi embora. O que é isso? Conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos buscar o quê? Precisamos buscar conhecimento, porque nós muitas vezes estamos aí sofrendo por falta de conhecimento bíblico ou por falta de conhecimento que está aí disponível e nós simplesmente não fazemos bom uso disso.
Entenda que rejeitar o conhecimento é rejeitar o próprio Deus. O que Oséias disse? Porque rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei. Conta aí para quem está perto de você, fala assim, ó: a pior forma de ignorância é aquela que é escolhida. Como assim? Quando a gente não está disposto a sair da nossa zona de conforto. Quando a gente não está disposto a buscar mais, a aprender mais, a se dedicar mais. É como se a gente dissesse: eu não quero mais aprender, já está bom aqui. E aí eu te pergunto: está bom aí do jeito que você está? Deus tem o extraordinário para as nossas vidas, mas nós muitas vezes estamos acomodados. A palavra que a gente despreza hoje pode ser a resposta que você vai precisar dela amanhã. O professor, ele aplica a prova ou ele ensina primeiro? Conta aí para quem está perto de você, fala assim: papai está te ensinando. Fala: isso significa que vai vir uma prova. Aí eu vou te fazer uma pergunta: você está anotando o que Deus está te ensinando? Porque pode ser que na hora da prova você se esqueça daquilo que te foi ensinado. Muitas vezes eu não vejo vocês anotando. Boa memória você tem, parabéns. Ou será que não? Ou será que é só uma zona de conforto? Acostumado a entrar e a sair, sem que de fato permitir que a semente permaneça armazenada no celeiro. Rejeitar o conhecimento é abrir a porta do sofrimento. E toda vez que Deus nos ensina algo, é que Ele quer nos livrar de algo. Ele quer o quê? Nos proteger. Nós precisamos valorizar cada ensino, cada correção, cada palavra, inclusive aquela que nos dói. Conta aí, fala assim: inclusive essa daqui que está catando a gente de jeito. O que o Senhor disse? Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entenda que o conhecimento da palavra não apenas informa, ela transforma. Então entenda que não é decorar versículos, mas é permitir que cada versículo cause uma transformação no nosso ser, mude a nossa maneira de pensar e de agir. Porque até aqueles que são crentes toda a vida, quem que é crente toda a vida? Quem nasceu e num lar cristão. Mas às vezes esse lar cristão não era tão cristão, porque o que eu vejo de pessoas que, apesar de ter a vida inteira na igreja, praguejam contra a sua vida, praguejam contra o seu dia, praguejam contra o seu salário. Uai, é isso que diz as escrituras? A bênção e a maldição está na sua boca. Já que amou a maldição, que ela te sobrevenha. Alguém que se chama de burro vai ser bem sucedido na vida? Vai? Pergunta aí, o que você anda dizendo, crente? Conhecer a Deus é mais do que saber sobre Ele, é ser moldado por Ele. Nós precisamos conhecer a verdade, mesmo que ela nos confronte. Entenda que o conhecimento não é um fim, mas é um caminho para a intimidade. Porque o conhecimento sem o relacionamento é apenas teologia. Mas o conhecimento com intimidade gera em nós autoridade e propósito. Nós não vamos nos deixar levar por meia dúzia de palavras, nós não vamos nos deixar seduzir, porque nós sabemos exatamente quem somos. Jesus não se deixou levar pelas afrontas, pelas tentações de Satanás, porque Ele sabia exatamente quem Ele era e para que é que Ele havia vindo. Não era para se prostrar e adorar Satanás. Era para ir para uma cruz. Se eu e você não soubermos quem nós somos no Senhor, nós seremos presa fácil nas mãos do nosso inimigo. Nós vamos entrar aí numa onda, mas a onda agora é essa, todo mundo vai. Eu não sou todo mundo. Eu preciso saber qual é o meu lugar, aonde o Senhor deseja que eu esteja. Alguém que estuda a Bíblia só para ensinar aos outros, não experimenta transformação. Mas aquele que busca ler a palavra, buscando conhecer o coração de Deus, tem a sua vida transformada. Por isso que antes de você ler a Bíblia, peça ao Senhor: abre os meus olhos, Senhor. Fala comigo, ministra, Senhor, na minha vida. Muitas das vezes você vai ler a Bíblia e parece que a palavra ela salta e ela te impacta, ela toca o seu coração por vezes acaba disparando, porque você sabe que é Deus falando com você. Então não leia a Bíblia para os outros,
Leia a Bíblia para você, pedindo a Ele para se revelar. Ignorância espiritual é a raiz de muito sofrimento, da vida pessoal, da vida familiar, da vida ministerial e também do financeiro. Se a gente se deixar levar pelos comentários alheios, você vai dar dinheiro para o pastor, se a pessoa não tem entendimento de quem é Deus, vai achar que é isso. Mas é na nossa fidelidade ao Senhor, é quando nós honramos ao Senhor com a primícia nossa, é que Deus abre então as janelas dos céus, e Ele fala isso: provai e vede, se eu não vou abrir as janelas dos céus e trazer maior abastança sobre a sua vida. Quem que é o maior interessado que você não prospere financeiramente? Deus não tem problema com isso, porque quem se aproximou de Deus foi próspero. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, todos eles foram prósperos. Deus não tem problema com dinheiro. Deus tem problema com a nossa desobediência. Só tem uma forma das nossas finanças serem consagradas a Deus, quando nós entregamos os nossos dízimos a Deus. Aí sim nós tiramos a autoridade do migrador, do cortador, do devorador. Se não receber o salário, um sactel furado, ele some e a gente simplesmente não sabe onde ele foi parar. Mas Satanás consegue deturpar e achar que não é para Deus. Quem para de aprender começa a se perder. Conta aí para quem está perto de você e vamos ficar em pé. Conta aí, fala assim: quem para de aprender começa a se perder, mas quem busca conhecer a Deus nunca anda no escuro. Existe alguma área na sua vida que você tem sofrido por falta de conhecimento? Que você tem perecido, que você tem metido aí os pés pelas mãos? O Senhor te chama, quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós nos arrependemos de não buscar a face dEle, de não pedir ao Senhor orientação, por não meditar na palavra também, não ler isso, não buscar nas Escrituras a direção e a instrução para as nossas vidas. Quando nós nos voltamos para o Senhor, Ele está disposto a nos perdoar e mudar a nossa história. Mas é preciso, mais do que um arrependimento aqui, é preciso que a hora que sair daqui, de fato haja uma mudança significativa. Haja uma transformação, porque é isso que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. Ela ilumina o nosso caminho para que os nossos pés não tropecem. O Senhor não deseja que a gente tropece em pequenas pedras e pereça por causa disso, porque uma pequena pedra faz muitas vezes a gente ralar o joelho. Faz ou não faz? Faz a gente quebrar a cara. E o Senhor não deseja isso. Coloca a mão sobre o seu coração.